pessoal que nos acompanha. Eu sou Rodrigo Bernardino, do Departamento de Comunicação da NTC. Nós estamos aqui nos nossos estúdios para poder falar com José Geraldo Vantini. Muito obrigado pela sua presença aqui. José Geraldo Vantini já é um conhecido, né, de todos nós aqui do setor, né, trabalha na Vantini Logística, consultoria logística, que faz um trabalho incrível e já tem um livro publicado, né, e um vídeo também, Vantini. Sim, na verdade, então, boa tarde ou boa noite a todos, né? Depende de onde eles estão, né? É verdade. Se for em Manaus é boa tarde, se for aqui é boa noite, mas tudo bem, beleza, estamos aí com vocês. Eu já sou amigo aqui da NTC há pelo menos 25 anos. É uma parceria de contribuição técnica entre as partes e por isso nós tivemos um livro nosso editado chamado Nos Caminhos da Logística. Foi editado pela NTC com a edição esgotada, embora esteja no site da Vantini, quem quiser ler, www.vantini.com.br, tem lá o livro, pessoas podem ler à vontade. Ah, bacana então. O Vantini, nós convidamos você para falar a respeito de como o transporte de cargas assumiu, né, o seu lugar aí na logística. E aí eu gostaria de saber, né, acho que a primeira pergunta que eu tenho que fazer para você, qual que é a importância do transporte rodoviário de cargas para a logística? Bom, vamos lá. Primeiramente, como é uma iniciativa diferente, quando eu fiz o programa de televisão, essa via Facebook, a gente não tem contato, não sabe com quem, para quem que nós estamos falando. Então, inicialmente, eu acho que é importante conceituar uma coisa. A logística nós podemos observar sob o aspecto de gestão, de operação, de infraestrutura. O transporte, evidentemente, ele entra na questão da operação. E o transporte no Brasil, especialmente no que diz respeito à carga geral, eu falo de transporte rodoviário de carga, não dos demais transportes, porque eles não são normalmente aplicáveis para o que a gente chama de carga geral. A importância do TRC, do transporte rodoviário de carga, em termos numéricos, eu quero dizer que excetuando o granel, especialmente minério e grãos, né, eu diria que 90% do Brasil está sob pneus, né. Do ponto de vista econômico, nós temos aí uma participação muito grande sobre o produto interno bruto, daquilo que é gerado de riqueza por mais de 1.000 empresas de alto gabarito, embora temos 1.200.000 veículos transitando pelo Brasil em todas as categorias. E a terceira importância está nas categorias de transporte rodoviário. Segundo mesmo a própria NTC nos mostra, existem 16 categorias no transporte rodoviário de carga. A maioria só pensa em ver caminhão na estrada, tá? Mas não, é muito complexo e por isso que até mesmo num recente filme publicado pela Federação de Transportes, aqui do FEDSESP, muito importante que todo mundo veja esse filme, é um filminho pequeno, mostrando o que acontece numa cidade se não tiver transporte rodoviário. Sim, é o filme da Federação, né? Que a Federação da FEDSESP. Exatamente. Muito importante entender o papel do rodoviário. Veja, as pessoas que me conhecem sabem que eu, às vezes, sou considerado um pouco, vamos dizer assim, firme nas minhas opiniões, mas eu diferencio palpite e opinião, porque a opinião tem que ser bem fundamentada, né? E o transporte rodoviário deve manter a sua importância por longos e longos anos aí na nossa economia, sem dúvida nenhuma. Vantini, eu quero saber também como que essas empresas, né, as nossas empresas de transporte de cargas, elas estão preparadas para atender, né, todo esse planejamento logístico das indústrias e do varejo. Ok. Então, aí nós vamos olhar o vetor, né, o olhar da gestão, né, e o transporte rodoviário de carga. Eu vou, a partir desse momento, falar só do transporte, porque já é claro que é o rodoviário de carga. O transporte faz parte de um triângulo, que eu costumo dizer, um triângulo amoroso, que nem Freud explica. Porque, de um lado, tem o embarcador, que normalmente é quem paga a conta, do outro lado, o recebedor, normalmente o varejo, o atacado, etc. E no meio, o transportador. O transporte rodoviário, sempre na sua história, pelo menos nos 30 anos de história que eu tenho com o setor, sempre foi subvalorizado. Subvalorizado. Ainda hoje, muitos embarcadores de grande porte não valorizam o TRC como deveriam valorizar. Isso é um grande erro estratégico, porque um produto só tem valor agregado na mão do consumidor.
na fábrica não tem valor nenhum. Só tem valor quando está lá, ou no supermercado para você comprar, ou na farmácia, ou então na tua casa, quando você compra pelo comércio eletrônico. Quem faz o valor agregado ao transporte? Então, o transporte tem procurado, ao longo do tempo, se adequar a essas mudanças. Tem sido uma evolução, nos últimos 5 anos, uma evolução muito rápida, muito boa, mas ainda não suficiente. Por que não suficiente? Porque ainda existe, por parte das grandes empresas de transporte de carga, a ausência de algumas coisas que são importantes na gestão empresarial, especialmente o planejamento estratégico, especialmente no momento que a própria NTC, que o CETICEP, o Conjovem, nós estamos numa fase de transição, é importante que observem isso. Ao mesmo tempo que nas grandes empresas, o meio corporativo já transita hoje em transformações em função da geração millennium, temos o segundo vetor, que é a mudança drástica na tecnologia de gestão, e no caso do TRC, a mudança do modelo de hierarquia familiar. Nós temos hoje no Conjovem, com certeza, herdeiros e sucessores, que são duas coisas diferentes. E normalmente são da segunda, ou talvez até um pouco da terceira geração do sistema. Eles terão que se adequar. Esse, para mim, é o grande risco, na minha avaliação, como que o transporte rodoviário vai se adequar a essas mudanças que a gente percebe que estão ocorrendo. Porque na indústria, que é o grande embarcador, eles já se modernizaram. E no TRC ainda não está tão dessa forma. Por exemplo, eu sempre me pergunto, agora mesmo, semana passada, estive aqui no evento do CETICESP, onde falaram muito sobre a inauguração do laboratório, né? Sobre as startups, etc. e tal, mas eu não vejo nenhuma grande empresa de transporte rodoviário ainda com presidente executivo. O que eu vejo o presidente é o dono, é o fundador, ou é o filho do dono, mas não o presidente executivo. Eu não vejo ainda conselho de administração, não vejo ainda o compliance, não vejo ainda regras claras para fazer uma empresa ser sustentável, independente se o dono morre ou se o dono não morre. Isso, para mim, tem sido o grande desafio para poder continuar se ajustando às exigências. Porque vai haver um momento que o grande embarcador, o médio embarcador, independente da sua origem, ele vai saber que sem o transporte o negócio dele não é nada. E esse pessoal do Conjovem, que vai assumindo gradativamente a gestão, precisa entender, criar, por exemplo, um departamento de engenharia. Porque o fundador da transportadora sabe comprar caminhão, sabe estabelecer uma política de substituição de frota. Porque veio com a prática lá de 30, 40 anos. Será que o jovem sucessor sabe fazer isso? Não sei, isso é uma questão que vale a pena refletir para poder harmonizar, pelo menos harmonizar, que esse triângulo precisa não ser um triângulo, mas tem que ser um linear, onde um depende do outro. Isso é a cadeia de abastecimento, tem que ser linear. Eu queria voltar numa questão que você disse, da valorização mesmo do setor, da valorização e do conhecimento, talvez. Talvez essa não valorização que você citou seja pela falta de conhecimento do que é esse setor, ou as pessoas acabam não ligando? Na verdade, o setor de transporte ele nunca foi muito regulamentado do ponto de vista de... Tanto é que hoje, uma outra coisa importante que você menciona, a área jurídica e fiscal da transportadora hoje é fundamental. Não era 20 anos atrás, hoje é fundamental. A legislação tem mudado violentamente, não só no trânsito municipal, federal, né? E a questão fiscal também. Né? Agora, fora isso, eu vejo que durante a história recente, talvez os 25 anos que eu convivo, muita competição desleal. Eu vejo no setor de transporte muita competição desleal entre as próprias transportadoras. Se me permite, eu tenho artigos escritos sobre esse tema. Eu classifico em 3 categorias do transporte rodoviário. Empresas de transporte são aquelas constituídas que mantêm uma política de gestão de alto nível, investe em tecnologia, investe em recursos humanos, investe em frota, investe em manutenção de frota. Essa é uma empresa. Depois nós temos as transportadoras, que a maior quantidade que nós temos são transportadoras, e são geralmente empresas ainda na primeira geração, empresas com 30, 40, até 100 mesmo veículos,
mas ela não tem uma estrutura da empresa de transporte rodoviário. E depois temos o TAC, né, a Transportadora Autônoma de Carga. Por essa razão é que ainda muito embarcador subverte a ordem, né? Ou seja, busca o preço aviltado e muitas vezes, quando cai lá naquele final da empresa pequena ou do TAC, acaba não tendo dinheiro para pagar nem mesmo a prestação do caminhão. E por isso que eu chamei aquele momento de essa triangulação que nem Freud explica, porque o embarcador depende do transportador. E no grande, me permite finalizando essa resposta, sim, o grande embarcador precisa refletir, até mesmo na sua política de compliance. Porque o transportador, antes de mais nada, é parceiro da negociação e não um subalterno colocado em segundo plano. É isso. Ótimo. Você também falou, ainda nessa resposta, a respeito do conhecimento, né? E até da questão da Conjovem, né? Como que esses filhos, né, desses empresários, eles vão fazer para assumir essas empresas? Você acredita, então, que além do conhecimento, né, do estudo, precisa de mais alguma coisa? Porque você já consegue perceber, não sei se você consegue acompanhar aí toda a Conjovem, já temos alguns jovens, né, quase a maioria deles, com um outro espírito, com vontade de aprender mesmo, de estudar. Como a gente consegue fazer isso? É só isso ou precisa de mais alguma coisa? Bom, veja, o Conjovem é uma iniciativa que eu menciono, não vou mencionar o nome aqui porque não é adequado, mas eu conheço a primeira geração do Conjovem, né? Mas uma delas eu posso mencionar porque é uma pessoa que eu admiro muito, uma profissional, o nome dela é Rejane, e nós tivemos um convívio no início da carreira dela como engenheira, e foi a primeira engenheira mulher a trabalhar como executiva na antiga, aliás, esse prédio chama Sebastião Hubson Ribeiro, que foi um dos fundadores aqui da NTC, e na época ele era um dos donos, ele e mais os irmãos, da transportadora, que fugiu o nome aqui agora. E a Rejane era daquela época lá, ela representava o Conjovem, entendeu? Era jovem, hoje é uma mulher realizada, fez mestrado, doutorado nessa área de transportes. No momento ela é diretora de operações de uma grande transportadora, uma empresa de transporte aqui no interior de São Paulo. E além do lado teórico que ela tem como mestre e doutora, ela tem uma experiência muito grande. E isso é um exemplo que deveria ser seguido na resposta que eu dou a você. Porque o Conjovem desta geração atual, então a Regina é a primeira turma do Conjovem, eu acho, sei lá, pelos 20 anos atrás. Pois ela assumiu o Conjovem, desapareceu e voltou aí na gestão final do Flávio Bernardes, né? Esse Conjovem atual, ele já é filho da geração Y. É um pessoal formado na geração Y. O que é a geração Y? É uma geração educada com um princípio diferente daquele que foram os pais. Mais liberdade, menos cumprimento de regras, menos cumprimento de ordem, e são pessoas, assim, entre aspas, indomáveis para seguir regras dentro de uma estrutura organizacional, chefe, subordinado, etc. Esta transição exige agora, na minha opinião, para o Conjovem, um pouco mais de reflexão sobre a preparação como gestor de empresa, não como engenheiro, porque já são engenheiros, ou já são administradores de empresas, já fizeram curso no exterior, já fizeram visitas técnicas, uma série de coisas, mas é um modelo de gestão de pessoas, gestão da engenharia, gestão de frota. Esse é o que eu sinto que é necessário existir. É uma geração nova, isso que é importante, dos dois lados, porque quem comprava transporte aqui até um tempo atrás, comprava frete, agora começa a comprar serviço. Agora, aqui desse lado, vende frete? Não, vende serviço, então é uma linguagem diferente. É uma estratégia diferente, onde existe uma interdependência. Se não houver essa interdependência, certamente esse pessoal, ao assumir a empresa grande, que seja do pai ou do avô, ele terá problema, com certeza absoluta. Entendi. E também entendo ainda, né, entendo mais nessa questão, nessa pergunta, eu queria que você me falasse a respeito dos principais obstáculos, né, enfrentados pelas operações logísticas. Porque o que você acabou de falar, referente ao que as empresas precisam, né, dessa gestão, né, e esses jovens
né, até da Conjovem, de outras, né, até que não participam desse núcleo, eles precisam também entender isso, né, entender essa operação logística. Veja, até mesmo hoje pela manhã eu estava no Parque Tecnológico de São José dos Campos, num debate junto com a entidade que congrega os operadores logísticos, né, a ABOL, e ainda mencionei que é preciso ficar em constante observação nas mudanças que acontecem nas empresas. Por exemplo, o grande varejo. Todos que nos veem ou nos ouvem agora conhecem os grandes supermercados. Conhecem o Extra, o Carrefour, o Walmart, o Sam's Club, os atacarejos, né? Mas já há hoje não é mais tendência de voltar ao passado e ter pequenas lojas de proximidade, lojas de vizinhança. Porque, por exemplo, você já começa a ver uma rede de pequenas lojas da rede Pão de Açúcar, chamada Minuto. Você já começa a ver o Carrefour bairro, isso muda totalmente o modelo de logística do fornecedor. De uma Johnson, uma Procter & Gamble, de uma Unilever, os grandes fornecedores, muda tudo, porque ao invés de entregar a mercadoria numa central de distribuição, certamente haverão outras mini centrais de distribuição regionais. A gente já assistiu esse filme antes, né? Então esse é um modelo que tende a existir na medida em que se comprime o prazo de entrega das mercadorias, aumenta a frequência de entrega, até porque também os lotes que ficam no ponto de venda tendem a ficar menor, e com isso o planejamento logístico do embarcador passa a ser muito mais exigente. A empresa de transporte vai sentir isso com obstáculos se ela não se preparar. Ela tem que ficar observar e também ter o embarcador como um aliado, não como adversário. E assim como o embarcador não pode olhar o transportador como um adversário, assim como aliado. E essa é uma coisa que falta, esse é um desafio. Criar na cultura da gestão do transporte rodoviário, esta atual, criar uma cultura de desenvolvimento de projetos, de estudos conjuntos com os embarcadores. E não ser simplesmente um provedor de serviço de transporte ponto A a ponto B. É procurar em conjunto estabelecer esse critério. Porque senão nós vamos usar a excelência da tecnologia, milhões e milhares, milhares de aplicativos, gestão de track and trace, monitoramento, para que finalidade? Se não houver um compartilhamento nas soluções de quem fabrica, quem transporta, quem recebe. Essa roda viva, ela tem que ser cortada, senão o desafio se torna não mais um desafio, se torna um problema quase que intransponível. E essa questão também, eu acredito que seja importante, claro que você vai me pontuar, que você trabalha diretamente com isso. Cada vez que as empresas elas se situam com o mercado atual, né, elas acabam sendo mais competitivas, né? Isso acaba atraindo mais clientes para eles, você acredita? Olha, é necessário que as pessoas diferenciem custo e valor. Enquanto se observar que transporte é custo, nunca nós vamos atingir um grau de desempenho satisfatório. Não, tem que mostrar que é valor. Como eu disse, um produto, se todos entenderem que um produto só tem valor ou no ponto de venda ou na mão do consumidor, né, e quem faz este valor agregado é o transporte, certamente haverá um direcionamento muito mais voltado para soluções conjuntas do que se observar como sendo custo. Então, essa é uma transição. Veja, de novo, eu observo, leio, vejo, principalmente essa geração que está desenvolvendo muito startup. Ok, eu sou favorável a essa tecnologia, mas para que ela traga resultado. Tecnologia por tecnologia é blá blá blá, é conversa para acadêmica, conversa para escrever artigo. Não é, se eu sou dono de uma empresa de transporte com, por exemplo, 1000 veículos, né, com 500 funcionários, atuando no Brasil inteiro, eu tenho que usar a tecnologia que me seja necessário. Para quê? Para que o meu cliente fique cada vez mais satisfeito e me remunere de maneira adequada. Sim, esse é o diálogo.
Ótimo. Eu quero saber também de você, como que você considera, você é uma pessoa que conhece esse setor, né, conhece as empresas, os empresários também desse setor, como que você vê o transporte rodoviário de cargas atendendo o setor logístico, né, para os embarcadores? Você tem uma melhora, né? Como que você tem olhado isso ao longo do tempo, que você já acompanha esse setor? Pois é, voltando a esse fato hoje pela manhã, quando terminou o evento, uma pessoa me procurou para conversar e falou: olha, Vantini, eu vou dizer uma coisa para você. Nós desenvolvemos uma tecnologia para atender um cliente nosso, que é o veículo, uma carreta refrigerada, Cider. Eu não diga, normalmente o Cider não é adequado para isso. Pois é, nós fizemos. Nós contratamos uma empresa tal e, em conjunto, desenvolvemos esse projeto. Ao mesmo tempo, construímos aqui na cidade de São José dos Campos, perto de Jacareí, uma central de distribuição refrigerada para atender esse cliente. De repente, o cliente fez uma concorrência, sem mais nem menos, levou para uma outra empresa um pouco mais distante e acabei ficando... Eu falei, aí é que está o seu erro. E aí eu vou transmitir agora o que eu sinto, na minha opinião. O erro que muita empresa de transporte tem é de não... Isso já há anos eu venho falando. É não ter um contrato sólido. Por que não tem contrato? Porque se uma indústria vai para a Alemanha, compra uma máquina de 10 milhões de dólares e vai financiar isso no Banco de Fomento Econômico, seja qual seja o banco, isso exige um contrato. Por que uma empresa que tem uma carreta nova, custa aí seus 500 mil reais, 600 mil reais, né, que precisa ter uma quilometragem voltada para poder fazer o payback, né, por que ela não tem contrato? Se eu vou atender, eu ganhei uma concorrência, vou atender uma empresa grande de consumo eletrônico, etc., eu vou ter que acrescentar na minha frota 50 veículos novos, contratar 120 funcionários novos. Por que não ter um contrato? Muita gente fala, Vantini, mas contrato não funciona. Não funciona porque o teu jurídico não é bom. Porque se você colocar no contrato cláusulas de mútua responsabilidade, vai funcionar, claro, como qualquer contrato. Ah, mas aí eu vou no cliente e ele prefere ter uma outra empresa de transporte que não exige contrato. Veja, aí é que vai diferente você mostrar o diferencial da sua empresa. Se uma empresa desse porte, isso eu reafirmo a você, normalmente todos os grandes embarcadores, eles têm uma política de compliance hoje, assim, muito bem definida. Muito bem definida. Só não tem com transporte. Ora, que negócio? Então não tem o compliance. Ele não pode empregar menor. É obrigado a recolher todos os tributos, trabalhistas, tributos, mas pode contratar uma empresa de transporte que mal paga o seu custo operacional? Isso é uma incoerência. Sim. E essa incoerência é que a empresa de transporte precisa entender para valorizar quem está comprando o serviço. Não é comprar frete. Não, eu vou fazer uma concorrência aqui, qual é o frete meu para levar uma carreta fechada de São Paulo para Belém? Eu não estou falando disso aí. O que nós estamos falando é de uma operação consolidada, que hoje já tem muitas que estão nessa configuração, mas que é necessário que as outras também se apliquem, é o meu ponto de vista. Bacana, então. Então eu só vou, para a gente fazer um resumo aqui dessa resposta sua, né, eu quero saber, então você acha que tem, então, mesmo que pequena, uma evolução do setor de transporte rodoviário de cargas para atender essa logística aí dos embarcadores? A expressão pequena talvez não seja adequado, porque já foi muito pior. A concorrência já foi muito predatória. Muito predatória e todo mundo que trabalha nesse setor sabe disso. Eu sinto que há uma evolução, o que não pode é deixar essa evolução abaixar. Ou seja, eu sinto o esforço aqui da NTC, da Federação, o próprio 77, que hoje tem a presidência na mão de um jovem, originado do Conjovem, o Taiguara. Essa geração tem que manter essa curva subindo para que o valor do transporte rodoviário seja enxergado, seja visto pelo embarcador. Não simplesmente um frete. Não, frete é conversa de antigo, coisa antiga, minha opinião. Tá bom. Existe alguma legislação vigente que regulariza isso? O Brasil não é um país de marcos regulatórios muito claros, né? Haja vista aí
quem assiste um pouco de jornal na televisão ou lê os jornais, praticamente em todos os segmentos nós temos sempre problema de marco regulatório, né? No transporte rodoviário, mais do que marco regulatório, ele tem um conjunto enorme de legislação. A gente acompanha, e eu até recomendaria às pessoas que estão nos ouvindo, não sei, são telespectadores, não sei, mas que pudesse de vez em quando, principalmente quem está ligado com a área de logística, a operação da empresa, usassem mais o site da NTC. É um site rico, tem grandes informações jurídicas, atualizações, porque isso muda constantemente, a gente acompanha as discussões que os órgãos de governo fazem aqui com a NTC, com o CET7, com a Federação, até mesmo com a Confederação na CNT. Então, regulamentação, eu diria que, de uma forma geral, tem até excesso, né, de lei, né, mas sempre, como tudo no Brasil, as leis elas são interpretativas, elas não são conclusivas, elas não são objetivas. Então, os advogados é que ficam, às vezes, muito complicados para poder dar entendimento claro sobre essa legislação. Queria que o senhor falasse também um pouquinho sobre as tecnologias. O senhor já citou, né, que acho que é interessante que a gente use a tecnologia a favor, né, para um crescimento total, tanto da empresa, né, na prestação de serviços. Mas eu gostaria que o senhor me falasse assim, sobre as tecnologias que são empregadas para soluções hoje que nós temos atualmente no mercado. Se o senhor conseguisse me citar alguma. Bem, eu não vou nominar nome de produto, mas, primeiramente, é importante destacar que tecnologia hoje é um nome muito banalizado, porque tecnologia está no terceiro step. Então, nós temos a ciência, que geralmente a ciência nasce das grandes academias do mundo, das grandes universidades. É ciência biológica, ciência da matemática, química, é ciência. A ciência gera a pesquisa de laboratório, são onde se desenvolve as coisas. E daqui o que sobrou, como inteligência artificial, big data, são as coisas que já foram desenvolvidas, que vem para o terceiro estágio, que é então a aplicação dessa técnica, que acaba virando tecnologia. No ambiente que a gente observa muito no meio corporativo, só se fala muito hoje de tecnologia digital. Mas não vamos deixar de lembrar que tecnologia não é só digital. E também não é só para a indústria, só para o varejo, só para o transporte. Nós temos tecnologia para o hospital, temos tecnologia da indústria aeronáutica, tecnologia para a medicina, a tecnologia ela está para todo quanto é lado. No caso nosso, do setor do transporte rodoviário, é preciso lembrar que existe tecnologia do veículo. Hoje nós temos aqui no Brasil caminhões com o mesmo nível de tecnologia de bordo que tem qualquer outro país. Vocês mesmo têm notadamente aí publicando as inovações, né, da Volvo, a inovação da Scania, Mercedes-Benz, da MAN, todos os veículos. Então, a própria Fenatran, que vai ser no final desse ano, mostra essa evolução tecnológica do veículo. Então, na tecnologia do veículo, a preponderância está no monitoramento de bordo para ver o desempenho da máquina, como tem um avião. O caminhão nunca precisou disso, mas hoje é importante que você tenha o desempenho da máquina, chamado caminhão, carreta, seja o nome que ele dá, em tempo real ou não, depende da forma como a empresa pretende administrar isso. Mas é necessário ter parâmetro e desempenho daquele caminhão. E não é novidade, já vem lá do começo dos anos 90, o monitoramento feito por questões de roubo de carga, gestão de risco, etc. Mas hoje já passou essa etapa, já estão numa etapa hoje que até estão avaliando a viabilidade do IoT, da internet das coisas, embarcada para poder, em tempo real, ter a informação do caminhão. Precisa isso ou não? Cada empresa tem que decidir a sua. Cada empresa. Com certeza, o dono do negócio, o presidente executivo do negócio é que tem que decidir. Eu acho que a gente está tendo hoje uma intoxicação de tecnologia. Pois nós temos a tecnologia voltada para quem transporta, o caminhoneiro, o motorista, tá certo? Então, desde a comunicação que existiu lá no começo via rádio, né, até hoje a comunicação
em tempo real, que você conversa com o motorista o tempo todo, está sempre em comunicação, para mudança de roteiro, mudança de... Tudo isso acompanha o desempenho da pessoa, mesmo do ponto de vista geral, do comportamento dele, por que ele freou muito, por que ele acelerou muito. Então, tem GPS hoje que já permite saber como é que foi a velocidade da curva, se acelerou muito, se a frenagem muito forte. Isso aí tudo é para o mercado. E tem o terceiro pacote de tecnologia para a gestão. Na gestão, eu diria que existem dois vínculos. Um, gestão de frota. Importante destacar, para a logística, o transporte é equipamento, é sistema. Para o transportador, é um equipamento. Então, a quem trabalha com logística, ele se interessa e só quer saber se a empresa vai transportar o seu produto no prazo que foi estabelecido, pelo preço que foi combinado. Qualquer que seja o caminhão, desde que o produto chega ao destino de maneira integral, de maneira sem dano nenhum, na condição certa, naquele horário previsto, para ele não importa qual seja a marca do caminhão, qual seja a marca do pneu, se está consumindo 1 litro por hora ou 2 litros por quilômetro, isso não importa para quem trabalha com logística. Para quem trabalha aqui na gestão da frota, isso é fundamental. É quem sabe qual veículo que vai escolher. Então, tecnologia para a gestão de frota e tecnologia para a operação da frota. Normalmente, essa daqui sempre interligada, preferencialmente com o embarcador, coisa que ainda hoje não é uma coisa muito comum, essa integração. Né? Então, essa tecnologia aqui mesmo, o CETCESP está apoiando, se não me engano, 7 iniciativas de startup. E aí vai, veja só, nós vivemos hoje um momento de muita euforia, eu diria, muita euforia com esse negócio de tecnologia. Isso vai passar logo, porque existe uma saturação. É normal, é aquele boom, aquele crescimento, de repente estabiliza, percebe que de cada 1000 soluções de startups, uma vira grande empresa, as outras não viram, né? E depende de cada um. Eu não sou nem contra nem a favor, eu acho que cada um está no seu papel. Vai caber a empresa de transporte selecionar aquilo que é melhor para o negócio dela. Como eu vi aqui neste evento, uma coisa para mim mesmo, e sou uma pessoa que me entendo atualizado, que apresentou uma solução de startup, está já evoluindo bastante, uma câmera de bordo, para filmar o ambiente do motorista. Né? E estão fazendo teste já, estão verificando. E eu me perguntei naquele momento, para que isso? Qual é a finalidade disso aí? Quanto custa você ter 2.000 e tantos veículos filmando o tempo todo o motorista guiando? E se for uma distância longa, o motorista tem que dormir? Como é que vai filmar? E se a questão da intimidade dele na boleia do caminhão, como é que fica? Qual é a finalidade? Então a gente tem um monte de perguntas. Isso vai surgindo naturalmente, porque toda nova tecnologia sempre traz algum tipo de questionamento, claro. E ainda falando dessa questão, até que a tecnologia, nesse caso, ela vem muito para um auxílio, né, geral, acho que de quem está fazendo, né, que é o caso do motorista, está na estrada, né, e também de quem o contratou para acompanhar e até ver mesmo as demandas, né, quais são as necessidades. Mas eu queria que você me falasse, né, você que tem aí esse vasto acompanhamento das empresas, se elas estão preparadas para implantar sistemas para gerir seus estoques de armazéns, almoxerifados, porque isso também é importante, né? Porque acho que dali começa tudo que a gente acabou de falar. Então, a categoria de empresa, a terceirização em logística é um fato consumado. Isso já vem de muitos anos. E a terceirização, ela se deu, até tivemos grandes debates aqui no começo dos anos 90, que o operador logístico ia ser uma ameaça para o transportador, etc. Não, isso já se equacionou, já está tudo funcionando bem, cada um no seu papel. Agora, a empresa de transporte precisa entender o papel dela. Ou ela é uma empresa de transporte rodoviária de carga, e se administra dessa forma, ou ela cria uma empresa de operação logística, como tem várias. O que não pode é uma empresa de transporte se travestir de operador logístico e começar a oferecer espaço vago em terminais para armazenar produto de terceiros sem cobrar nada. Isso está errado. São coisas diferentes. Então, a gestão do estoque ela é fundamental. Junto com a armazenagem, junto com o transporte,
a gestão de estoque é o terceiro elemento fundamental para atendimento à estratégia logística. Mas a gestão de estoque normalmente não é da responsabilidade de uma empresa de transporte de carga. Não, a empresa de transporte ela não tem a responsabilidade de gerir o estoque. O que poderia acontecer no Brasil, caso fosse um país menos burocrático, sem conhecimento, sem nota fiscal, sem EDF, essa porcariada toda que fiscalização obriga, nós poderíamos sim estender, como isso é hipotético, o Brasil é hipotético, na Europa isso é normal, estender a gestão de estoque em trânsito, por exemplo, mercadoria que vem de Manaus. Obrigatoriamente a mercadoria de Manaus ela tem que ser lá com nota fiscal, ou emitida diretamente de venda para o seu cliente, ou uma nota de transferência. Ao passo que se nós tivéssemos um país mais moderno, uma carreta sair de lá, aqui tem a divisão de transporte da Amazônia, aqui na NTC, poderia ter uma carreta saindo de Manaus, carregada sem ter destino. O destino é Recife, o destino é Salvador, o destino é São Paulo, o destino é Porto Alegre. No meio do caminho, com transmissão de dados, conforme o varejo fosse comprando, ia fazendo a destinação da nota fiscal. Mas isso aí teria o controle de estoque de responsabilidade o estoque em trânsito, como se também haveria para cabotagem, alguns outros transportes. Mas no nosso caso não, na realidade atual isso não existe. Não. Muito bem. Continuando, eu gostaria que você me falasse também do decreto 37.185 de 1997, que regularizou o VUC, que é o veículo urbano de cargas. Esse tema é muito querido para mim, porque eu tive uma participação muito intensa na criação do VUC, em 97, são 20 anos, né? Mas começou um pouco antes. Né? Nós, por experiência internacional, já começávamos a perceber o volume crescente de restrição de circulação de veículos de carga. Então, Tóquio, Nova York, Londres, Paris, já passaram por isso. Então eu prestei uns 20 anos mais ou menos de suporte colaborativo, pro bono, sem remuneração, para a Associação Brasileira de Supermercados. E lá dentro foi um grande laboratório, onde criei um departamento, uma divisão chamada CDU, Comissão de Distribuição Urbana, e durante quase 2 ou 3 anos, com cerca de 18 entidades ligadas com o abastecimento urbano e pilotadas comigo e pela NTC, uma pessoa da CET. Então nós criamos 18 propostas de soluções para melhorar a questão do abastecimento urbano de carga. Dessas 18 proposições existiam entrega noturna, a criação de 3 categorias de veículos, né? E desses 3 categorias de veículos nós estudamos a partir, na verdade, eu procurei aprimorar o que eu conheci na França, na AFNOR, a Associação Francesa de Normatização, e era um veículo apropriado para fazer abastecimento sem restrições, e com isso uma grande negociação que fizemos com a CT, com a Anfavia e com a NTC, e com a Anfir, os 4, a Anfir, para quem não sabe, Associação dos Fabricantes de Implemento Rodoviário, Anfavia, que é a Associação dos Fabricantes de Veículos, NTC, das empresas que operam os veículos, e a CT, que regulamenta o trânsito, junto com a engenharia, os outros. Bom, todas as cidades têm engenharia de tráfego. Então, com isso, a gente conseguiu mudar a regra antiga e criar essa nova regulamentação do VUC. Inicialmente, era um veículo para suportar carga de 3 palets PBR, um ao lado do outro, daria 6 aqui na base. Então, como o PBR tem 1,20 m, daria 3,60 m, mais ou menos 10 centímetros de folga, 3,70 m no baú, que é o compartimento de carga. E caberia a Anfavia criar o veículo para poder dar o comprimento total, e nós conseguimos, por questões técnicas, negociar com a CT, pouca gente sabe disso, porque chegamos em 5,50 m naquela oportunidade. 5,50 m comprimento total, que era a projeção de luz no chão, é a ocupação de o espaço urbano daquele veículo, que conseguimos estabelecer sendo 1,5 vezes o tamanho de um automóvel de porte médio. Então, para isso, o VUC seria irrestrito.
No entanto, o tempo passou, a próprio trabalho da NTC com o CETCESP, muito forte, teve uma segunda etapa que essa legislação mudou para 6,30 m e agora, na gestão do Kassab, aqui da prefeito de São Paulo, ficou em 7,20 m, mas continuou sendo o VUC. Qual é o problema do VUC hoje numa metrópole como a região metropolitana? Cada município da região acabou tendo uma legislação própria. Tá, então, para a gente só entender, essa questão desse decreto é somente para a cidade de São Paulo ou ele é a nível nacional? Negativo, é São Paulo. Infelizmente, o tema não se expandiu e, como diria o Odorico Paraguaçu, para quem não lembra, piormente, acabou ficando nem contaminando Osasco, Guarulhos, São Bernardo, ABC. Não, cada uma acabou assim indo para o seu caminho. Não houve uma unicidade técnica por parte dessa certeza. Acredito que agora, com o trabalho que tem sido feito pelo ex-presidente, os dois anteriores presidentes do CETCESP e o atual, que é o Taiguara, eles estão trabalhando muito forte no sentido de olhar a questão metropolitana. É um trabalho difícil, porque negociar com o lado político é complicado, negociar com legislação é mais complicado ainda, mas é necessário, porque nós vamos criar uma família de VUCs e várias configurações diferentes. Isso é horrível, horrível. Olhando assim para frente, é o que há de pior. Antini, antes da gente finalizar, a gente está tendo uma participação muito legal aqui das pessoas na nossa página no Facebook, tá bom? E eu queria só fazer uma pergunta aqui para você, de um nosso internauta. Vou atualizar aqui para a gente ter todas as perguntas. Só um minuto. A gente já vai conseguir fazer aqui essa pergunta. Deixa eu ver. O Alisson Alexandre, ele quer a sua opinião, como o senhor vê o crescimento das cooperativas de transporte de cargas aqui no país? Já houve um momento mais adequado para a criação das cooperativas, mas, de novo, acabaram tendo mais configuração de empresa do que propriamente cooperativa, em função da própria regulamentação. Eu vejo com bons olhos, desde que essas, vamos dizer, pequenos empresários de 3, 4 veículos, se reúnam para realmente formar uma cooperativa de fato. Nós temos uma legislação própria para cooperativas em todos os segmentos, inclusive o mais famoso é o da produção de proteína animal em Santa Catarina, são cooperativas, mas no setor de transporte poderia ter mais vigor. Mas aí tem que existir o quê? Primeiramente uma liderança. Então, se ele, por exemplo, não sei o que ele faz, mas se ele é um pequeno empresário, suponha que ele seja do interior de alguma cidade média e tenha lá 8 ou 10 caminhões, por exemplo. Ele exerce uma liderança para poder começar a fomentar a criação de uma cooperativa regional. Essa cooperativa é simples, é seguir a legislação que rege as cooperativas. O que não pode é travestir empresa de cooperativa. Da mesma maneira que muitas empresas são travestidas de instituto. Não, instituto é instituto, empresa é empresa. Então, são coisas diferentes. Eu estimularia muito a criação dessas cooperativas, inclusive especializadas, setoriais. Por exemplo, cooperativa de entrega urbana de produto refrigerado. Só faz aquilo. Cooperativa de pequenos empresários para entrega regional de medicamentos, de vacinas. Eu acho que essa especialidade ela é bacana e eu estimularia que eles formassem isso daí. Bacana, muito obrigado também, Alisson, por ter mandado essa pergunta. Gostaria que você me falasse, para a gente finalizar assim, esse bate-papo, o grau de maturidade desse segmento aqui no Brasil. E se a gente consegue fazer uma perspectiva para os próximos anos. Mesmo que seja daqui a um ano, mas eu gostaria que você nos ajudasse a ter uma perspectiva desse segmento. A gente passa uma fase de transição extremamente curiosa e preocupante.
Nada a ver com questões políticas, nada a ver com Lava Jato, não. Eu me refiro mesmo às transformações que nós estamos assistindo. Primeira transformação é modelo de gestão. Nós estamos num ambiente corporativo. Vamos lembrar que logística não tem profissional, logística é função. Então você não tem a profissão. Eu trabalho com logística há 40 anos, mas eu sou engenheiro. Então, você vai no hotel, preenche uma ficha lá no hotel, profissão. Que profissão vai colocar? Ele vai colocar função. Tá? Eu sou supervisor de logística, eu sou diretor de supply chain, eu sou encarregado de transporte. Isso é funcional. Né? Então não é profissional, é funcional. Então o primeiro desafio, assim, de perspectiva que a gente vê é como superar o modelo de gestão das empresas, porque isso é muito dinâmico. Ora, a organização empresarial ela vai se movimentando, especialmente inspirada nas grandes multinacionais e que vão inspirando as empresas nacionais, mesmo de médio porte. O primeiro ponto é esse, a gente assiste isso direto, tem que ficar muito observando. O segundo ponto é observar bem a substituição de gerações. Esse é um tema complexo e muito mal explorado, na minha opinião. Por quê? Essa tal geração millennial, que está na faixa de 35 anos, 34, 35 anos, observe bem, do ponto de vista antropológico, que estuda a evolução aí da sociedade humana, ela é filha cujo pai foi educado por seu avô, e esse avô foi educado com métodos familiares do final do século XIX. E ela interrompeu, houve uma ruptura aqui nesse ponto. Todo mundo fala hoje de tecnologia disruptiva, esse blá 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 tudo, mas aqui houve uma ruptura. Por quê? Esta geração milênio, independente da classe social, independente da formação escolar dessa pessoa, ela é uma pessoa independente de tudo. De regras, de disciplina, cumprimentos, só canto nacional na hora da seleção brasileira. Na escola, dificilmente canto nacional, nós tinha uma bandeira. Isso aí mudou tudo. Só que tem um detalhe. Nos outros meios, por exemplo, profissional regulamentado, advogado, tem regra própria. O médico, o mesmo milênio que cresceu junto, um foi ser engenheiro, um tratador de empresa, o outro foi ser médico, esse cara aqui, ele não segue regras. Esse segue. Mesma idade, mesma formação, esse é milênio também. Só que o médico segue protocolo. Onde ele trabalha, existem regras, tem que ser cumpridas. Lá na empresa não, porque ele tem uma função. Então esse é outro ponto. E o terceiro, que vem para complicar essa visão, de olhar os próximos anos, talvez 1 ou 2 anos à frente, é como gerenciar essa enxurrada de tal da tecnologia. Principalmente essas que o pessoal fica colocando toda hora no Facebook. Não, porque o Netflix vai matar a televisão. Não, porque isso é besteira, na minha opinião. Vai haver espaço para todo mundo. Não, porque a Rede Globo, não, vai ter espaço para todo mundo, vai diminuir um pouco de um, aumentar de outro, como acontece em todos os segmentos. Na própria indústria de alimentos, né, se você olhar numa loja de supermercados, tem uma monte de coisa. Então, a tecnologia é um desafio grande para que essa turma que está entrando agora não se empolgue sem ter fundamento. Por quê? O advogado e o médico, para pegar dois, tem um dentista, profissionais regulamentados, eles têm fundamentos. Você não senta na cadeira de um dentista, abre a boca, uma pessoa que não sabe, um dentista não sabe mexer. Você não vai no médico que não tem a atualização de um congresso, para saber qual é o medicamento mais moderno, qual é o modo de cirurgia melhor, como você viu agora nessa semana, cirurgia bariátrica feita pela boca, não ter que abrir mais a barriga do cara. Então, isso aí tudo existe. Na nossa área, não. Nessa área corporativa, como não é nada assim muito regulamentado, o excesso de tecnologia, a má interpretação da tecnologia, pode causar prejuízo. Você entendeu? Então é importante, fica o meu apelo aqui. Rola muito esse assunto na coisa, até mesmo tecnologia disruptiva. Me permite, para encerrar, o pessoal fala muito disruptivo para cá, para lá. Disruptivo é uma coisa que modifica. Existe um livro muito antigo de administração que conta a pequena história do fabricante de carruagem do final do século XIX, que morreu de fome porque ele não entendeu que ele fabricava um equipamento de transporte de pessoas.
E aí entrou o automóvel e matou. Com uma curiosidade, até hoje, a potência de um motor de veículo é horsepower, é a força do cavalo. Então, você vai tem 132 HP. Significa o quê? Para aquele padrão de cavalo que tinha na época, equivaleria a ter 132 cavalos andando, puxando aquele negócio. Então, isso é disruptivo. Outra coisa, o que foi importante? Todo mundo fala, não, geração 4.0, hoje 4.0. Veja, isso tudo para mim, na minha opinião particular, é muito blá 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 que existe. Por quê? O mais importante, fica a minha pergunta para as pessoas. Foi ter inventado o vapor, como todo mundo fala, ou ter inventado o motor a vapor e ter substituído a vela dos navios da época? O que foi mais importante? Alguém ter descoberto a energia elétrica ou Thomas Edison descobrir a lâmpada? Ou outro fabricar uma geladeira, que mudou a vida de todo mundo? A lâmpada e a geladeira mudou a vida de todo mundo. Você passou a conservar alimento, você passou a trabalhar de noite, isso tudo mudou. Né? Então, o que é mais importante, né, das coisas? A invenção ou a aplicação da invenção? Os princípios, os fundamentos do famoso Santos Dumont, jamais ele imaginou que aquele aviãozinho dele, o 14 bis, fosse gerar um 380. Mas precisou ter claro para poder evoluir. Porque tem fundamento, a engenharia aeronáutica muito avançada, assim como a alta tecnologia de informação é muito avançada. Não é assim, desculpe, com todo respeito, né? Essa moçadinha nova de startup e tal, muitas vezes não tem nem ideia daquilo que está sendo desenvolvido. Precisa haver, inclusive, o direcionamento da aplicação. Então, eu diria que esses três elementos, para mim, são importantes nesses próximos anos. Bacana. Tem uma outra pergunta aqui, que é do Alberto. Ele quer que você comente, assim, a sua opinião a respeito das entidades, né, representativas aqui do nosso setor. Como que você vê o trabalho delas, né, à frente aí desse setor que é tão importante? Bom, Alberto, eu não sei exatamente como configurar a entidade, mas eu vou dar a minha opinião. Aqui onde eu estou nessa casa, em São Paulo, chama-se Associação Nacional de Transporte e Logística. NTC já deve ter seus 70 e poucos anos. Aqui dentro também nós temos o sindicato, o CETICEF, já fez 75 anos agora. Essas são entidades. Todos os estados têm uma associação na área de transporte, têm os seus sindicatos patronais. Associações setoriais e também sindicatos patronais. Então, são entidades que defendem um setor. Então, a Associação Brasileira de Indústria de Alimentos. Então, essa entidade, ela é regulamentada e ela defende os interesses não de uma empresa, mas sim de um setor como um todo. O setor do transporte rodoviário está muito bem servido, muito bem estruturado. Né? Quem não conhece deveria conhecer melhor através, quem não é de São Paulo. Quem for de São Paulo, procure saber os cursos que tem aqui na NTC, aqui nessa casa, aqui é o Palácio de Transporte. Procure conhecer. Quem é de fora, procure ver os artigos que tem, tem pessoas brilhantes aqui nessa casa. Geraldo Viana é um deles, uma pessoa que milita nesse mundo há muito tempo, na área jurídica. Nós temos o Newton Gonçalves, que é o mestre dos mestres em transporte rodoviário de carga. Isso tudo, eles têm os blogs, têm as informações. Então, entidades produtivas, além de elas representarem um setor, elas produzem alguma coisa. Existem outras entidades, mais, assim, falsas, vamos chamar, que, como eu mencionei agora há pouco atrás, são travestidos de instituto ou de fundação. Na verdade, não são. Não são. São entidades mais empresariais, tem CNPJ, tem limitada, etc. Tal. E algumas até entidades que vale a pena a gente mencionar para o nosso amigo Alberto, coligadas com universidades. Aqui no Brasil, infelizmente, na minha opinião particular, surgiram muitas fundações, algumas prestam um excelente serviço, né, para a nação, e outras nem tanto. São mais entidades de, vamos dizer,
consultoria para os professores do que propriamente gerar alguma coisa de serviço para a nação como um todo, né? Então, algumas fundações são muito sérias mesmo, e outras nem tanto. Então, essa é a minha visão de entidade. Muito bem. Antônio, eu agradeço, tá bom, sua participação aqui. Antes da gente finalizar, eu quero que junto comigo você mande um abraço, né, para as pessoas que participaram aqui com a gente da rede social, que fizeram algum tipo de interação com a gente, como é chamado aqui, né? A Tatiana Mendes de Oliveira, tá bom, participou com a gente. O Alisson, que a gente falou a pergunta dele também, o Alberto, a Sandra, o Dimas. O Paulo também mandou uma mensagem bacana para você, que depois você vai poder ver também aí nas redes sociais. O Arson ele mandou também algumas informações, Arson, principalmente a respeito de fretes e até algumas as questões de custos. No próximo mês, né, que a nossa live ela vai ter uma vez por mês, né, vocês podem acompanhar, né, a nossa equipe técnica, né, o Lauro, o Newton Gonçalves, Paulo Valdívia, que são nossos técnicos aqui da NTC, que trabalham com essa área, né, de custos, estão preparando os conteúdos muito legais, juntamente com o nosso corpo jurídico para o Conect, que acontece no Rio de Janeiro, né, de 3 a 6 de agosto. Então eles vão estar aqui no próximo mês para poder falar um pouquinho para a gente sobre tudo isso. Eu já convido você para assistir com a gente. Mantini, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. E a gente te chama em breve para a gente falar sobre outros assuntos aí nesse mercado que não para, né, de crescer, de evoluir. Sem dúvida, ele é muito dinâmico e, embora eu já tivesse tido uma oportunidade anterior de um programa de televisão, mas essa também é a minha primeira oportunidade de falar dessa forma, sem saber para quem está vendo ou quem está ouvindo. E isso é muito bom, a convergência da comunicação, como eu disse, sempre sendo bem aproveitada. E a gente não tem contato, não interage de uma forma muito direta, né? E para quem já deu aula, faz palestra, o negócio é meio esquisito, porque a gente não consegue conversar com as pessoas, mas vai chegar um momento que isso será possível, né? A tecnologia vai permitir isso daí. De toda maneira, eu que agradeço vocês, agradeço aí a você da NTC, e eu continuo na batalha, com as minhas opiniões, mesmo que algumas pessoas achem que eu sou um pouco incisivo, mas eu acho que quem tem opinião não necessariamente tem a razão. É importante ter o debate, é importante ter assim, as contestações, que é daí que nasce a melhor solução para todo mundo. Então, obrigado, um abraço aí para todo mundo e até uma próxima. Se você quiser também repetir, quiser acompanhar, né, eu queria que você deixasse o seu site, né, onde as pessoas conseguem ver mais conteúdos destes que nós conversamos aqui. Perfeito, então vamos lá. www.vantine.com.br e o meu e-mail também é vantine@vantine.com.br. Então, eu estou conectado 24 horas por dia e sempre à disposição. Ótimo. Eu agradeço também todo mundo que participou. Vocês podem nos enviar, até mesmo pelos comentários, dicas, sugestões a respeito de outros assuntos que vocês podem ver aqui com a gente, para a gente poder conversar e discutir, e também até ver melhorias, né, para o nosso setor e para as pessoas que têm interesse também de participar dele. Outra coisa importante também para falar, acompanhe o nosso portal, né, portalntc.org.br, tem uma agenda completa de cursos, como ele falou, de eventos que são importantes aí para o nosso setor, para o crescimento, e ajude muito, né, as pessoas que ainda têm algumas dúvidas. E além do mais, me permita repetir, tem um acervo técnico excepcional. Você mencionou o Lauro Valdívia, tem artigos ótimos dele, tem no blog do Newton, blog do Geraldo Viana, tem o acervo técnico do portal é excepcional, tem questões jurídicas muito bem tratadas ali dentro, então ignorante só fica quem quer. É isso aí. Muito obrigado então e até a próxima. Então tá bom. Show.